sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados e amadas do Senhor, nós vamos hoje ainda, nesse domingo, pela última vez nós vamos abordar os primeiros 7 versículos do capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos 19, versículos de 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Estes 7 versículos que nós lemos, eles iniciam a evangelização que o apóstolo Paulo realizou numa cidade muito importante da Ásia Menor, antigamente. Hoje aquela região se chama Turquia, e ali havia a cidade de Éfeso. Muito importante a evangelização de Paulo nessa cidade, para a qual depois, anos depois que ele esteve aí, ele escreveu uma das epístolas mais profundas do Novo Testamento, a epístola de Paulo aos Efésios. Epístola que nós estamos aprofundando no nosso seminário toda sexta-feira, desde antes da pandemia. Atravessamos todo esse período de pandemia e continuamos aqui toda sexta-feira, lá no capítulo 5, versículo por versículo, aprofundando essa palavra. Nós ficamos desde a primeira aula de fevereiro até a última aula, sexta-feira passada, em 2 versículos. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. De tão profunda que essa carta, que essa epístola é para o nosso crescimento espiritual. Não percam os seminários, irmão. Toda sexta-feira nós estamos aí ensinando a palavra de Deus. Temos recebido pessoas aqui até de outras denominações. Eu gostaria que vocês também viessem presencialmente. E também pessoas acompanhando à distância, de longe. São muitas pessoas que estão acompanhando todos esses ensinamentos. Não percam isso, amados, tá? Não percam isso, porque isso tudo é passageiro. Não percam o que o Senhor está nos dando hoje, porque se você perder o que o Senhor está nos dando hoje, isso vai lhe fazer falta amanhã. Se o Senhor está te dando um ensinamento hoje, é porque Ele sabe que você vai precisar disso que você está aprendendo hoje na sua vida. Se você perde, quando você chegar o dia de você precisar, você não tem esse ensinamento e não vai saber o que fazer diante da situação que se apresentar na sua vida. Ontem eu falei isso aqui, né? E eu tenho isso ardendo no meu coração desde o primeiro minuto da minha conversão, que foi no dia 5 de abril de 1981, às 10 horas da manhã. Nunca na minha vida
eu perdi uma congregação. Nunca perdi uma congregação na minha vida. Porque eu queria receber o máximo possível de palavra de Deus na minha vida. Porque eu sabia que ia enfrentar situações nas quais eu ia precisar de toda a orientação possível que eu tenho da palavra de Deus. Isso é o que acontece com pessoas que perdem congregação, que deixam de congregar. É pecado, segundo a Bíblia, é pecado deixar de congregar. Hebreus 10, 25 está escrito: não deixemos de congregar-nos, como está sendo o costume de muitos por aí. Ao invés disso, façamos admoestações, e quanto mais vedes que o dia se aproxima, o dia da vinda de Jesus. Olha o que a Bíblia ensina, que cada dia que passa é mais urgente congregar. E não faltar. E não faltar. Os que faltam, eles estão dizendo com a sua atitude que eles não dão importância a essa palavra. Eles estão dizendo com essa atitude que, eles não precisam dessa palavra e um dia vão chorar. Como criança que não sabe onde a mãe está. Entenderam? Então, a palavra de Deus, que Deus dá a cada dia, por isso na carta aos Hebreus capítulo 3, pegando um gancho lá do Salmo 95, o autor de Hebreus falou assim, hoje, cada dia que se chama hoje, cada dia do tempo que se chama hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Por isso a palavra de Deus é importantíssima, e o Senhor tem nos dado aqui muitas palavras. Atravessamos a pandemia sem deixar de congregar nem um dia online, porque não podia estar reunidos. Agora já podemos, então não tem mais desculpa de pandemia. Pode vir aqui presencialmente, sim. E num dia que você que teve congregação e você estava doido para estar presente, mas teve algo que não deixou você vir, então veja online. Porque a maioria das vezes o que não está deixando você vir não é nada urgente, é o seu próprio eu. Passe por cima do seu ego e venha congregar, em nome de Jesus. Aleluia. É claro que o Senhor sabe, e eu também, que às vezes tem pessoas que, por causa da vida profissional, tem um trabalho exatamente na hora da congregação. Louvado seja Deus por isso, mas também não perdem nenhuma palavra online. Não perca nenhuma palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Eu agora tenho WhatsApp, Facebook, vou até saber quem é que não está pegando. Quem pegar vai estar lá participando de tudo. Eu estou aprendendo ainda. Louvado seja Deus. Muito bem. Nessa palavra de hoje, nós vamos nos concentrar no versículo de número 6, porque quando o apóstolo Paulo encontrou esses 12 homens, nós sabemos que são 12 homens por causa do versículo 7, eram ao todo uns 12 homens. Paulo encontrou, quando chegou em Éfeso, 12 homens religiosos. E Paulo foi direto na pergunta para eles, assim, porque Paulo achou aqueles homens muito estranhos. Vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Porque parece que não tinham o Espírito Santo de Deus. Não haviam recebido o Espírito Santo de Deus. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eram homens muito estranhos.
e eles falaram que nem conheciam que existia um Espírito Santo. Então Paulo anunciou Jesus para eles, e ao anunciar Jesus para eles, Paulo também ministrou sobre eles o batismo nas águas. E depois aconteceu o que nós vamos ler no versículo 6. No versículo 5 nós vimos batismo na água. Na nossa última congregação que falamos sobre Atos, falamos sobre a importância dessa instituição de Jesus, o batismo na água, como essa instituição de Jesus aqui, a ceia. As duas instituições de Jesus, batismo na água e a ceia que nós estamos participando. E o batismo no Espírito Santo, no versículo de número 6. Nesse versículo está escrito: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Vamos repetir? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Glória a Deus. Muito bem. Veio sobre eles o Espírito Santo. Primeira coisa que nós temos que ver aqui, ó. O Espírito Santo não veio sobre eles porque Paulo é quem operou isso, porque Paulo é quem ministrou isso. Não é Paulo quem batiza as pessoas com o Espírito Santo. Não é Pedro quem batiza as pessoas com o Espírito Santo. Não é João que batiza as pessoas com o Espírito Santo. Não é a denominação que batiza pessoas com o Espírito Santo. Não é o pastor que batiza as pessoas com o Espírito Santo. Não é uma pessoa que batiza a outra pessoa com o Espírito Santo. A única pessoa que batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles aqui, Paulo impôs as mãos para orar por eles, cumprindo o ministério que eu acabei de falar, de orar por todos os homens. Então Paulo impôs as mãos para orar por eles. E aí Jesus, que estava ali, batizou aqueles homens no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Qual é a expressão correta? Batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo? A Bíblia gosta de usar a expressão com o Espírito Santo. Eu preparei alguns slides sobre isso, alguns textos. O primeiro texto que eu preparei aqui foi o que vem a seguir aí, Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11, foi uma palavra de João Batista. E nessa palavra João Batista declarou o seguinte: eu, João Batista, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ler novamente? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. João podia batizar com água. Nós podemos batizar pessoas com água. O pastor batiza pessoas com água. E qualquer crente pode batizar alguém com água. Filipe batizou o eunuco lá nas águas. Jesus disse: quem crer e for batizado será
salvo, e ele não disse quem queria batizar essas pessoas. Ele não disse assim, quem crer e for batizado pelo pastor. Diz quem crer e for batizado, não importa por quem. Você, como um crente, pode batizar qualquer pessoa que verdadeiramente você testemunhou a sua conversão. Não existe curso de batismo, existe apenas a fé. Quem crê de todo o coração pode ser batizado. O curso que nós temos é o curso para ser santos. E o curso para ser santos tem 66 livros para estudar durante toda a vida, que é toda a palavra de Deus. O batismo, o que se exige dar o batismo nas águas é a fé. João batizou com água. Os discípulos de Jesus batizavam também com água. Diz o Evangelho que Jesus estava batizando mais discípulos do que mais pessoas do que João Batista. Embora, João escreveu no capítulo 4 de João, não fosse Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Jesus mandou os discípulos dele ficar batizando as pessoas, né? Nas águas. O batismo nas águas é assim, bem simples. Mas João Batista declara que ele não batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é alguém mais poderoso do que ele. E isso serve para cada um de nós. Eu também não batizo ninguém com o Espírito Santo. E nenhum de vocês batiza ninguém com o Espírito Santo. Paulo, Pedro, João, os apóstolos não batizaram ninguém com o Espírito Santo. Porque o único que batiza alguém com o Espírito Santo é Jesus. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, e é isso que João disse aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não vou trabalhar essa ideia do com fogo hoje aqui, mas apenas vou esclarecer uma coisa. Esse fogo aí não tem nada a ver com o que os hereges por aí chamam de fogo pentecostal. Não, não tem nada a ver. Esse fogo aqui é condenação. As pessoas que Jesus batiza com o Espírito Santo, ele não batiza elas com fogo. E as pessoas que Jesus não batiza com o Espírito Santo, ele batiza elas com fogo. Aqui fala de dois batismos. O batismo com o Espírito Santo é o batismo da salvação. E o batismo com fogo é o batismo da condenação. Por isso que se você pegar esse versículo aí de Mateus 11 e ver o contexto, você vai ver isso. Se você ver o versículo que está antes, que é o versículo 10, se você ler Mateus capítulo 3, versículo 10, né, você vai ver, vamos ver na Bíblia, já que nós estamos falando sobre esse assunto. Mateus capítulo 3, versículo 10, veja o versículo anterior ao versículo 11. Né? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Fogo pentecostal, é? É fogo de condenação. Nesse versículo 10, o machado é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. O homem foi criado, a origem do homem, como toda a criação, foi pela palavra. A raiz aqui representa a origem. As árvores representam os homens, os seres humanos. Os seres humanos existem porque pela palavra Deus chamou eles à existência. Agora, toda árvore que não produz bom fruto, qual é o bom fruto? O bom fruto é o fruto do Espírito Santo, que só produz quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não produz esse bom fruto. E quem não tem o Espírito Santo, como Paulo disse em Romanos 8, não pertence a Cristo. E se não pertence a Cristo, Jesus vai cortar essa pessoa da vida eterna
e lançá-la no fogo da eterna condenação. E aí vem João falando no versículo 11 que nós lemos aqui. Aí depois ele fala no 12, agora olha o versículo 12. A sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo pentecostal. É isso? Em fogo inextinguível, é condenação, fogo de condenação. Portanto, fogo no versículo 10, fogo no versículo 12 e fogo no versículo 11 é fogo de condenação. No versículo 12, a pá é Jesus. No versículo 10 ele era o machado. No versículo 12 Jesus é a pá. A palavra de Deus é a pá. Quem tem a pá na mão é o Pai. O Pai tem a pá na sua mão, a mão direita do Pai, que é Jesus. Limpará completamente a sua eira. A eira do Pai, a fazenda do Pai, é o mundo todo, é a humanidade toda. Deus vai limpar essa terra. Deus vai limpar essa terra com a sua palavra, Jesus, com a sua pá. E o que ele vai fazer? Ele vai recolher o seu trigo no celeiro. O trigo são os salvos. Salvos no sangue de Jesus serão recolhidos no celeiro. Mas a palha, que são os ímpios, os não convertidos, fogo inextinguível, no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, lugar de condenação. Por isso João Batista resumiu aqui o ministério de Jesus, no versículo 11, em 2 batismos: batismo de salvação e batismo de condenação. Batismo de salvação, o batismo com o Espírito Santo. E batismo de condenação, batismo com fogo. Glória a Deus. Muito bem. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Para confirmar isso, eu coloquei mais 2 versículos. Vamos ver o próximo. Atos capítulo 1, versículo 5. Passamos já por este capítulo, né? Porque nós estamos há muito tempo no livro dos Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. Chegamos já no capítulo 19. Então já tem um bom tempo que nós passamos pelo primeiro capítulo, versículo 5. E eu não perdi nenhuma dessas congregações. Atos 1, 5. Jesus disse assim, ressuscitado, reunido com os apóstolos, ressuscitado e com seus discípulos, antes de subir aos céus, ele disse para eles assim, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos repetir? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aleluia! Sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. E o próximo versículo é do apóstolo João. Não é o João Batista, agora é o apóstolo João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 33, e o apóstolo João escreveu um testemunho do João Batista. Nesse versículo está escrito outra coisa que João Batista disse. João Batista disse assim, que ele não conhecia Jesus. Olha, eu não o conhecia. Esse aquele é o Pai. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Repetindo, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse,
Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Todos esses textos, nós vimos a expressão batismo com o Espírito Santo. Diga, batismo com o Espírito Santo. E vimos em todos esses versículos que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, ninguém mais. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Em suma, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um dos apelidos da genuína conversão, irmãos. Batismo com o Espírito Santo é igual a conversão. Batismo com o Espírito Santo é a conversão. Por que só Jesus batiza com o Espírito Santo? Porque só Jesus converte pessoas. Eu não converto ninguém. Você não converte ninguém, nem a si próprio. Não foi ninguém que nos converteu. Foi Jesus quem nos converteu. Aleluia. A conversão é um milagre que só o Senhor opera em nossa vida. E qual é a primeira coisa que acontece numa real conversão? A primeira coisa que acontece é essa aqui, ó. O Espírito Santo, por ordem de Jesus, entra nessa pessoa. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz nessa pessoa é convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Foi Jesus quem disse isso em João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo, aí você quer dizer o homem, o mundo antropológico, convencerá o homem em quem o Espírito Santo entrar. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando entra numa pessoa é convencê-la do pecado. O convencimento do pecado é a primeira coisa que acontece numa genuína conversão. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque nós vivemos um tempo de muitas heresias que nasceram da ignorância bíblica na qual estão vivendo muitas pessoas que se chamam pentecostais ou neopentecostais. Esse povo vive numa ignorância terrível e eu falo isso com autoridade porque eu sou testemunha e dou aula para muitos deles. Não para a maioria deles, infelizmente, porque a maioria não quer nem saber de estudar. A maioria de pentecostal e neopentecostal não quer nem saber de estudar a Bíblia. Porque eles pensam que a palavra pentecostal se refere única e exclusivamente à manifestação de alguns dons do Espírito Santo. E que na verdade eles resumiram praticamente a profecia, línguas e cura. Profecia, línguas e cura, cura ou milagre, porque cura também é milagre. O pentecostalismo se resumiu a isso. Sobre os dons espirituais, inclusive os 2 dons que foram citados aqui, em Atos 19, versículo 6, falar em línguas e profetizar, esses 2 dons estão juntos na mesma lista de 9 dons que estão registrados em 1 Coríntios, capítulo 12. E Paulo começou aquele capítulo dizendo, acerca dos dons espirituais, eu não quero que ninguém seja ignorante. E Paulo também diz, no capítulo 12, acerca dos dons espirituais,
Procurem tê-los com abundância, tenham com abundância, mas para a edificação da igreja. Tudo isso Paulo explica. E acerca desses dois dons, que se manifestou aqui nesses homens, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, Paulo fez, pela inspiração do Espírito Santo, uma regulação desses dois dons, em 1 Coríntios capítulo 14. O dom de falar em línguas estranhas ficou regulado da seguinte maneira: quem fala em línguas estranhas, não fala aos homens, fala a Deus. Portanto, se alguém fala em línguas estranhas, quando falar diante dos homens, tem que ter a manifestação de outro dom, que é interpretação dessas línguas. Se não tiver a interpretação dessas línguas, quem fala em línguas tem que falar em línguas quando estiver orando sozinho em sua casa, no seu quarto, e não em público. Vocês consideram 1 Coríntios capítulo 14 como palavra de Deus? Então é isso que a palavra de Deus ensina sobre falar línguas estranhas. Portanto, quem está por aí falando línguas estranhas em público, está contra a palavra. A palavra fala que não é assim, não. Profecia, o dom de profecia também é um dos dons do Espírito Santo, mas ele foi regulado também em 1 Coríntios 14. Ele só pode ser usado dentro de uma congregação, como nós estamos aqui agora, por no máximo 2 ou 3 pessoas. Uma pessoa ali profetizou, a outra profetizou e mais uma profetizou, não ao mesmo tempo, em ordem, uma depois da outra. E quando a terceira acabou de profetizar, os outros todos que estão presentes entram com outro dom, o dom do discernimento dos espíritos, para discernir se o que foi profetizado ali está de acordo com a palavra de Deus e é do Senhor. É assim que esse dom de profecia foi regulado. Esse negócio de ir na casa de profeta aí para receber profecia, isso aí está fora da Bíblia. Completamente fora da Bíblia. Eu conheci uma irmã que veio falar comigo: pastor, eu estou horrorizada. O que foi que te horrorizou? É que eu ia na casa de uma profeta aqui em Anápolis, né? Ela reúne muita gente aí, né? Na casa dela, 2 dias, terça-feira e quinta-feira, né? Terça-feira e quinta-feira, toda terça e toda quinta-feira, ela reúne um monte de gente na casa dela, né? Mas só que eu precisei falar com ela numa quarta-feira. Aí eu fui lá na quarta-feira, né? Pastor, eu cheguei lá, ela estava bêbada, alcoolizada, cheia de bebida alcoólica, porque era folga dela profetizar. Ela profetiza na terça e na quinta, na quarta ela estava de folga e encheu a cara em casa. Essa é uma profeta de Deus? Isso é uma profeta de Deus? Jesus disse que muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Mateus 24:11. Então, o Espírito Santo tem dons. O Espírito Santo veio morar em você na conversão. A conversão é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar em você, e se ele habita em você, se ele fez do seu corpo o santuário dele, o templo dele, ele está dentro de você, está dentro de mim, com todos os seus dons. E quando aparecer uma circunstância determinada, em que a manifestação de um desses dons se fizer necessária, ele vai manifestar isso, porque ele está aí dentro com todos os seus dons. É isso que a palavra de Deus nos ensina de maneira correta sobre batismo com o Espírito Santo, sobre manifestação dos dons espirituais.
Paulo disse lá para os coríntios: olha, eu falo em línguas mais do que todos vocês. No entanto, quando eu estou com vocês, eu prefiro falar uma língua que vocês entendam. Falando em português claro, ainda tem gente que não entende. Imagina se eu falasse aqui em línguas. Eu falo em línguas desde o início da minha conversão. Eu recebi esse mesmo batismo com o Espírito Santo e eu tenho dons de variedades de línguas. Mas sabe onde eu falo essas línguas? Ali dentro do meu quarto com a porta fechada em oração a Deus, porque Paulo escreveu assim: quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Eu falo com Deus em línguas, porque Deus entende a língua que eu estou falando. Mas se eu falar em línguas aqui para vocês, vocês não vão entender. A menos que haja alguém que interprete. Tem alguém? Levanta a mão aí que eu falo em línguas. O Espírito Santo tem o dom da interpretação. Mas se não tiver, fiquem calados nas assembleias. É o que está escrito na palavra. É assim que está escrito na palavra. Aleluia. Deus já me usou para profetizar alguma coisa para alguém. Deus já me usou para curar pessoas. Deus já me usou para milagres. E quando uma circunstância surge em que uma manifestação qualquer, de qualquer dom é necessária, o Espírito Santo vai manifestar. Dessa forma. Glória a Deus. É muito importante isso, amados. Porque o pentecostalismo e o neopentecostalismo, o avivamento que deram a ele o nome de pentecostais, de pentecostal, foi um avivamento de Deus. Não foi um falso avivamento, foi um verdadeiro avivamento. Mas as pessoas que surgiram, a geração de evangélicos que surgiu a partir daí, deram as costas para a Bíblia, deram as costas para a palavra de Deus e, portanto, deram as costas para o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem inspirou essa palavra, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade que guia a toda a verdade, como Jesus ensinou em João 16:12. Glória a Deus. Eu digo isso porque muita gente fala assim: eu preciso ir lá, né? No que o pessoal fala por aí, né? Brincando aí, né? Muita gente brinca com isso, né? Eu vou lá numa igreja de reteté, né? Eu preciso ir lá num lugar assim, porque lá que é uma igreja avivada. Que igreja avivada, coisa nenhuma. É igreja que tem nome de que vives, mas estás morto. Analisa comigo quem é que está fazendo falcatrua com dinheiro por aí, e quem é que está caindo em falcatruas por aí, em nome de Jesus. São pessoas todas das linhas pentecostais e neopentecostais. Crentes que têm um mínimo de conhecimento de Bíblia, não são enganados por essas coisas, por essas pessoas, por esses malucos que aparecem por aí. Quem está sendo enganado é quem vai por essa linha, pensando que isso aí é avivamento, pensando que isso aí é igreja avivada, pensando que isso aí é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é verdadeira conversão a Jesus Cristo. E ninguém mais me separa de Jesus. Essa é uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Porque quem não é assim, vai ser batizado com fogo. Inclusive muita gente que fez milagres. Jesus declarou isso: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Palavra forte, né? E aí? Mateus 7, do 20 ao 22, Jesus disse isso. Se operaram milagres, olha lá, manifestação de dom. Se profetizaram, manifestação de dom, dom espiritual. Mas depois foram para o batismo com fogo, porque não santificaram as suas vidas. E é para a verdadeira santificação que o Espírito de Deus está dirigindo
as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo já habita em você? Você já foi convertido a Cristo de verdade? O Espírito Santo habita em você. Preocupa com o dom, ele está aí com todos os dons. Mas preocupe-se com o principal ministério do Espírito Santo: guiar você a toda a verdade, a toda a palavra. Porque gente sem palavra está morrendo às mínguas por aí, morrendo espiritualmente. Então, cheios de dons, mas sem palavras. Cheios de curas, milagres, línguas, profecia, mas sem palavra, sem a verdade, sem conhecimento, estão indo tudo para o inferno como qualquer ímpio. Porque o ministério do Espírito Santo é escrever a palavra de Deus aqui na nossa mente, como Paulo declarou em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, fazendo de nós cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas almas, nas mentes. O Espírito Santo quer escrever a palavra dele aqui dentro. E é isso que é ser avivado. Isso é o que ter vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.